Olá, bem-vindo a mais um podcast Falar é Fácil. Sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E como é comum para a gente, tradicional, trazemos aqui pessoas que são especialistas em algum segmento, pessoas que vão contribuir com a gente, contribuir com você, com seus conhecimentos, com sua sabedoria. E hoje, o prazer de receber aqui em nosso estúdio o professor Fábio Artem. Seja muito bem-vindo, professor Fábio. Eu que agradeço, o convite, primeiro, agradecer essa oportunidade, bater esse papo, Reinaldo? Eu acompanho já o seu podcast também, um conteúdo que é muito rico. Eu acho que o que eu consegui contribuir hoje aqui para esse movimento já me dou por muito satisfeito, porque tem bastante coisa que a gente pode discutir, mas eu vim mais para aprender também hoje aqui. O professor Fábio, ele é professor do Gabriel é meu filho e é o professor do Mackenzie. Então ele conhece a admiração mútua, porque o Gabriel fala, nossa, é o melhor professor que eu tenho, e eu admiro muito. Então por isso também tive o prazer de recebê-lo, e fosse até de agradecer por ser essa pessoa tão generosa que trata também não só os seus alunos, mas em especial meu filho, que tem por você, me permita chamá-lo assim, sim, lógico, uma grande admiração. Que bom isso, Porque uma pessoa, para ser admirada, não acontece por acaso. A pessoa faz por merecer. No seu caso, fazer por merecer significa ser um professor que se dedica, que se prepara, que tem um amor para com os alunos. Então, faz um trabalho que é uma vocação, é um chamado. Sim. Por isso, o mérito de ser essa pessoa que tem todo esse reconhecimento. O professor Fábio, ele é uma pessoa que se dedica, professor do Mackenzie, também fez todo um trabalho na Unip, no Rio Branco, enfim, é um professor já tradicional há muito tempo e atualmente ele atua no Mackenzie. Além disso, é consultor também, desenvolve outros treinamentos e trabalhos no mercado de maneira geral, na sua especialidade, que é lidar com empresas, e o seu foco principal é estratégia. E muito do que nós vamos falar aqui, do que ele vai falar aqui com a gente, é sobre estratégia. Além disso, ele fez um mestrado em estratégia empresarial e está numa fase fazendo doutorado, já terminou doutorando ainda. Estamos doutorando aí. Empresas, como criar empresas de valor, criação de valor, Isso, nesse segmento. O foco está na criação de valor, exatamente. Professor Fábio, há alguns anos, fiz um curso de estudos de política e estratégia da DESG, que é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. E assim, o que tinha lá como tom básico era estratégia. E eu fiquei encantado com esse mundo de estratégia, porque em relação ao país, em relação às tendências, em relação à inteligência, e tivemos a oportunidade de conhecer um pouco do que tem de sério em nosso país, em termos desse conhecimento, de defesa, de dissuasão, de o que fazer, o que não fazer, dos alinhamentos todos em relação à Zona Azul, etc. Eu falei, que mundo encantado é esse da estratégia, E você lida com estratégia. Sim. Então, no seu entendimento, já que é focado para as organizações, para a empresa de maneira geral, o que é efetivamente estratégia no seu ponto de vista? Tá. Se você me permitir, eu queria dar 2 passos para trás antes. Você falou um pouco da admiração, E agradecer a oportunidade. Eu estou aqui hoje, como eu disse, a gente conversou um pouco antes nos bastidores, Que eu vim em plena confiança, assim, no convite que seu filho fez para mim, E acho que tem uma coisa muito importante na minha, acho que a grande coisa a minha essência, Acho que a gente hoje em dia fala muito em propósito e tal. Às vezes eu me preocupo menos em definir meu propósito, porque ele é mais dinâmico, ao longo do tempo ele pode mudar, E com frequência a gente percebe essa mudança. Então, eu estou mais preocupado mesmo em realizar a minha essência na melhor versão possível, E o que eu descobri ao longo da minha vida, aí 15 anos já de carreira na docência, é que boa parte da minha essência está justamente em ser professor, Isso significa dizer que o que eu tento fazer de melhor, quando não estou com a minha família, é ser um bom professor em sala de aula. O reconhecimento que a gente às vezes recebe, e de pessoas como o Gabriel, que é um menino de ouro, aí a gente falou sobre isso também já um pouco, eu acho que é o maior reconhecimento que um professor acaba recebendo na sua carreira. É lógico que dinheiro é bom, Dinheiro dizem que é o melhor elogio que a gente pode receber, mas como professor, eu sempre aprendi que o grande reconhecimento que eu recebo é quando os meus estudantes vêm
trazer para mim de volta um feedback positivo, dizendo que a aula impactou de alguma maneira, fez entender as coisas de um jeito diferente. E principalmente quando percebem, às vezes, pode ser até que o tema não seja tão do maior agrado, a gente não estuda tudo aquilo que a gente quer, né? Principalmente na nossa formação acadêmica e tal, mas quando percebe que a entrega foi boa, foi num bom nível, né? E eu tenho recebido esse feedback com muita frequência. Eu tive a experiência de trabalhar com o Gabriel numa disciplina que não é de estratégia, que é de comportamento organizacional. A gente fala muito de cultura, talvez a gente fale um pouco mais aí sobre isso daqui a pouco, né? Mas o fato dele ter percebido a entrega numa área que não é tanto a minha área que eu costumo trabalhar com tanta frequência, denota que o trabalho foi bem feito, né? Eu costumo dizer uma coisa, e aí está uma das razões pelas quais eu vim para cá hoje aqui, Reinaldo, conversar com você, que, poxa, eu estou numa fase da vida, a minha filha, a Mariana, ela tem 20 anos de idade, né? Que deve ser mais ou menos a mesma idade do Gabriel, não é isso, né? E eu falo isso para eles em sala, que quando eu olho para eles em sala de aula, né? A gente chega no Mackenzie lá, por exemplo, que é a universidade que eu estou hoje, e chega lá de manhãzinha, tá? A meninada tá cansada, com maior sono e tal. Então você tenta dar o melhor de si ali, fazer uma aula num nível mais interessante possível, mais criar relevância para eles nesse momento da vida, que é um momento de muita definição ainda, né? O que eu vou fazer, para que lado que eu vou trabalhar em que área, né? Às vezes não sabe nem se aquele curso é o curso que vai ser o curso que vai definir a profissão dela para frente. E eu costumo dizer o seguinte, que eu tento entregar, eu olho para esses estudantes, assim como eu olhei para o Gabriel e para todos os outros da turma, né? Que era uma turma sensacional, diga-se de passagem, com um olhar muito paternal, assim, sabe? Eu gostaria muito que a minha filha em sala de aula recebesse um tratamento de carinho e de respeito. E aí eu penso nesses meninos, na idade dela, falo, cara, não tem como fazer diferente, entendeu? Eu tenho que tratar eles como eu gostaria que a minha filha fosse tratada. Né? Que coisa bonita isso que você falou. Eu acredito nisso, que tem duas coisas, duas situações que fazem com que uma pessoa se sinta realizada naquilo que faz. Ou ela faz aquilo que gosta, ou aprende a gostar daquilo que faz. Se a pessoa faz aquilo que faz com paixão, com prazer, ela não trabalha um dia na sua vida, porque tudo aquilo que ela faz é prazeroso. E o mérito vem assim em função de faça por merecer. Eu gosto muito daquele filme lá, Resgate do Soldado Ryan. Não sei se você Sim, lembro. Baita filme. Então, assim, aquele lá tá quase morrendo, assim, o cara quase morrendo, entregou a vida para salvar o soldado Ryan. Ele se aproxima, assim, a última coisa que ele fala, assim, faça por merecer. E fazer por merecer não acontece por acaso, né? A pessoa tem que se dedicar, se esforçar, se empenhar e ter o resultado, que é isso que a gente vê acontecendo aqui. Então, um privilégio muito maior. E, olha, é interessante para você que está vendo a gente assim. O que você faz? Será que você faz com prazer aquilo que você faz? Será que você dá além daquilo que é o necessário? Entrega mais daquilo que é esperado que você faça? Quanto mais uma pessoa faz isso, mais ela tende a conseguir melhores resultados na vida. E os resultados vêm, porque vem na trilogia. Ser, fazer e ter. Se a pessoa faz e tem a ver com, você falou em propósito, tem a ver com aquilo que para você é importante, e faz tudo aquilo que está relacionado ao ser, o ter é consequência disso. Não tem como não ter sucesso uma pessoa que se dedica para fazer bem feito aquilo que faz. Minha crença é genuína nesse sentido, cara. Não tem jeito. A gente tem que... não é tão simples, né? Não é todo mundo que eu acho que consegue encontrar tanto significado assim no seu trabalho, né? Mas por conta, às vezes, das necessidades que a gente tem. Mas eu posso falar por mim. Eu tenho muita facilidade de dizer que eu encontrei um trabalho que é a minha essência. Eu gosto muito de estar em sala, de discutir, de aprender, né? É curioso, né? Porque a gente está lá para ensinar, mas eu sempre digo no final do curso que, no fim, eu tenho certeza absoluta que eu acabei aprendendo muito mais do que no começo do curso, né? Porque a gente acaba na conversa, no diálogo, na argumentação, a gente acaba desenvolvendo novos recursos, novas sinapses vão acontecendo, a gente vai desenvolvendo um encadeamento ali de conhecimento que não tinha antes, né? E é muito, muito doido isso. E é o tipo de coisa que eu não consigo me ver não fazendo mais na minha vida, né? Fábio, voltando à pergunta que eu havia feito inicial, é assim, afinal de contas, o que é estratégia? Muito bem. Assim, existem algumas escolas, né, que a gente pode pensar em termos de estratégia. Aquela que eu penso com mais clareza, então, no meu trabalho, tanto em sala de aula, quando eu estou... A minha cadeira hoje lá na universidade é a de administração estratégica, né?
É uma disciplina que está lá no meio do curso, quarto semestre, então é uma disciplina que tem um objetivo de trazer para o estudante uma visão de negócios. Começar a entender que não apenas a gestão de processos e de atividades nas suas diferentes funções dentro de uma empresa precisa ser tomada com algum nível de eficiência e de eficácia, mas que eu tenho que ter uma espécie de visão maior, mais abrangente, e entender o todo, como que as coisas se relacionam, né? Como que a empresa se relaciona com o seu ambiente e como que ela faz as relações internas acontecerem para justamente serem alcançados os objetivos aos quais ela se propõe a alcançar. Então, você tem duas maneiras. Quando você falou, por exemplo, da ideia da escola militar, né? Existem algumas escolas estratégicas que a gente usa também na administração, por exemplo, que é a teoria dos jogos. Então, quando eu realizo certos movimentos, né? Então, teoria dos jogos, você falou de filme, né? Eu sou um cara apaixonado por cinema também. Tem um filme já antigo que chama Uma Mente Brilhante, né? Que conta a história do John Nash, que é um professor que ganhou o Nobel e tal, e ele ficou muito famoso porque ele deu luz para uma teoria que é a tal da teoria dos jogos, né? Essa teoria ensina a gente como que a gente se movimenta e cria coordenação entre as pessoas com as quais a gente está se relacionando. Então, por exemplo, vamos voltar lá para a minha sala de aula, né? Se eu, por exemplo, quero coordenar as ações dos estudantes em sala, no sentido deles se engajarem mais, participarem mais, eu preciso me movimentar de uma certa maneira, que eu vou, de alguma maneira, coordenar, então, essa ação com eles. Por exemplo, se eu demonstrar pouco entendimento deles, pouco aprofundamento na minha relação com eles, eles provavelmente vão me responder com pouco engajamento. Né? Eu amarro menos eles no conteúdo da disciplina do que eu amarraria, por exemplo, se eu entregasse um conteúdo de alto valor, com muita dedicação, mostrando isso. Então, a gente diz em teoria dos jogos, que você falou de dissuasão, né? Como é que eu consigo coordenar? Eu coordeno, por exemplo, quando eu torno o meu movimento crível, a pessoa primeiro tem que ser visível, eles têm que ver o meu movimento. Segundo, ele tem que ser compreensível. E segundo, crível. Então, por exemplo, se eu me movimento entregando um produto de alta qualidade, um slide bonito, um material didático de profundidade, muito bem feito. Chegou chegando, né? Chegando, com uma apresentação pessoal boa, né? Eu sou meio desprovido de beleza, eu sei, mas a apresentação tem que vir pelo menos bem arrumado, né? Então, se você se cuida, vem bem arrumado para a sala de aula, tal, você já dá um movimento de visibilidade para que eles entenderem, tá lá alguém que chegou chegando, como você disse, né? Tá para trabalhar. Se eles compreenderem o que isso significa, o que essa movimentação implica e que tipo de retorno eu estou esperando desse tipo de movimento que eu dei, eles vão começar então a acreditar. E se eu realmente for para valer, né? Não posso ser isso um dia só, é uma relação de longo prazo. Então tem que ser todo dia, tem que ser consistente. Eles começam então a acreditar nisso, né? Vira crível, compreensível e visível. Eles me retornam então com um movimento de engajamento, percebe? Então a gente diz em teoria dos jogos, o grande jogo da teoria dos jogos é o dilema do prisioneiro, né? Quando duas partes que estão em conflito precisam cooperar para ganhar mais, né? É um exemplo típico. Outros jogos que acontecem, por exemplo, é o jogo do roleta russa. Então, no caso dos jogos militares, né? Quando você percebe aquele que é um jogo que a gente chama de soma zero, vai ter um vencedor só, winner takes all, né? Então, eu tenho que fazer esse movimento visível, compreensível e crível primeiro. A antecipação do movimento ganha o jogo, né? No caso do dilema do prisioneiro, se eu conseguir mostrar antecipadamente que eu sou de confiança e que você pode tocar o jogo comigo, a colaboração ela emerge. Então, você tem várias dinâmicas diferentes. Estratégia, para não fugir da sua pergunta, na minha opinião, então, pensando nessas escolas mais clássicas, econômicas, né? Tem um cara chamado Michael Porter, que é um grande autor de estratégia para a gente. Ele nada mais é do que uma espécie de plano de ação que eu desenvolvo para obter o que a gente chama em estratégia de vantagem competitiva, que é criar valor acima da média. Então, quando eu consigo no mercado ter um potencial de criação de valor acima da média do mercado, né, eu tenho aquilo que a gente chama de vantagem competitiva. Daí o termo vantagem, só tenho vantagem se é em relação a alguém, né? Então, a gente mede vantagem tipicamente com lucro, né? Mas não é só lucro que a gente se interessa quando discute estratégia, né?
Eu sei que nesse processo, eu também você falou assim, internamente, né? A conscientização de que para mim a associação com estratégia é assim, aqueles filmes antigos de guerra, e tem lá um ataque, a cavalaria vem, depois vem o pessoal com aquelas espingardas ou fuzis, então, ou aquelas antigas guerras lá dos estrategistas romanos, etc. Então, assim, primeiro ataca por aqui, depois você vê esse pessoal, depois cria um flanco, depois vem o pessoal com as flechas, depois vai o pessoal na frente com as lanças e tal. E aquela pessoa, aquele general, né, que ficava em cima da montanha, olha assim, ataca ali, dando sinais, né? Esse aqui ataca aqui, não, se esse pessoal está vindo, o pessoal de lá esse aqui foge, depois foge, parece que está fugindo, mas dá a volta para pegar por trás. Ou seja, essa visão assim de quais movimentos devem ser feitos para gerar o resultado esperado. E a coisa não é fixa, né? Não vamos estabelecer isso, porque eu não posso criar condições de prever todos os movimentos, porque eu estou numa dinâmica, então talvez a teoria dos jogos, em relação a assim, o que aconteceu lá, vai fazer com que eu me prepare. Claro que seria que eu estivesse preparado para poder atuar de acordo com as circunstâncias, mas tem coisas que vão ser criadas ali na hora. Não tem como prever todos os movimentos, não é verdade? A gente tenta. Na teoria dos jogos, é curioso isso, porque a teoria dos jogos, ela em tudo que a gente aprende na administração, né, Reinaldo, a gente fala em modelos, né, frameworks, né? Então, o que a teoria dos jogos é? A teoria dos jogos é um modelo que tenta representar a realidade e ela tenta cobrir ali os principais aspectos daquela situação que é relativamente complexa. Então, a gente fala em dilema do prisioneiro, por exemplo, e tenta encaixar ele em várias situações diferentes. Por exemplo, sustentabilidade. Então, a gente discute entre nações, né, que a sustentabilidade é um dilema do prisioneiro. Enquanto um país não colaborar com o outro, diminuindo a emissão de gases, CO2 e tal... Todos se prejudicam. Mas por que a gente não vê essa colaboração de fato emergindo? Porque um ainda não confia plenamente no outro, porque ele vai ter que dar um passo para trás, diminuir um pouquinho a potência econômica, e é um jogo que todo mundo quer ganhar em termos de potência econômica. Então, percebe, a gente consegue olhar para uma situação tão complexa como essa e usar um modelo para explicar um pouquinho por que as coisas acontecem daquele jeito. Mas quando você vai para a vida real, né, para o dia a dia, a situação, tipicamente, ela acaba suplantando um pouco esses modelos. Então, a complexidade do dia a dia muda. Quando eu falo em estratégia, a gente tem que olhar por um aspecto importante que você disse, que é o aspecto dinâmico, né? O que eu pensei em estratégia hoje pode aparecer um novo contexto no mercado amanhã que vai mudar totalmente o jogo. Então, eu tenho que rever isso. Por isso que há muito tempo que a gente não usa mais tanto o termo nas escolas, né? Quando eu comecei a dar aula há 15 anos, a gente tinha uma disciplina chamada planejamento estratégico. Então, a gente já nem usa mais tanto isso, porque quando a gente fala em planejamento, eu estou olhando para, sei lá, daqui a 10, 15 anos, isso não vai funcionar. Não mas no mundo dinâmico de mudança que a gente tem como, né? Rápidas, né? Muito rápidas. É isso. Então, funcionando pela própria tecnologia, né? Perfeito. Então, não tem como. O que vale mais? Qual que é o maior valor que a gente tem hoje, né, na real? A gente pensa mais em pensamento estratégico, que é trazer para o gestor, para o administrador, para a administradora, uma capacidade analítica. Eu costumo dizer em sala de aula... De adaptação, né? Diante das circunstâncias. De você ter o que a gente chama de competência conceitual. Então, vamos lá, a gente tem todo gestor, toda gestora, basicamente tem que ter 4 competências. Eu acredito muito nisso. A competência técnica, que é a perícia em algo. Por exemplo, a tua perícia é em comunicação, né? A autoridade, todo mundo reconhece você por isso. A minha, mal comparado, aí é a estratégia, né? Ok. Então, essa é uma competência técnica, mas quando a gente vai para a empresa, tem que trabalhar em várias outras áreas, o que significa dizer que a gente tem que ter uma competência interpessoal, né? Por isso que a sua expertise em comunicação é tão relevante, porque eu não vou ter competência interpessoal de me relacionar com os outros sem me comunicar bem, sem escutar bem. Escuta é uma coisa super importante em comunicação, que eu tenho que aprender também, e entender o que os outros vão fazer, né? E trabalhar com os outros, né? Eu tenho que ter também uma competência chamada competência conceitual, que é essa aqui, que é o tal do pensamento estratégico, na minha opinião, que é você saber olhar para os problemas e estabelecer algum diagnóstico para eles, né? Quando a gente olha para as empresas que dão certo no mercado, quando você vê lá, por que a Apple virou uma empresa de tanto destaque na vida dela, né? Na vida da sociedade até hoje? Porque em algum momento um cara lá chamado Steve Jobs, ele olhou para o mercado e pensou num problema e entendeu como que ele ia resolver aquele problema, né? Ele teve uma capacidade de diagnóstico, de falar, cara, o mundo vai caminhar para esse lado,
A Xerox, por exemplo, que é uma empresa que tinha a tecnologia que a Apple dominava, não conseguiu desenvolver, ficou para trás, e ele conseguiu teorizar isso e criar uma empresa a partir disso. A quarta competência é a competência política, que é a tal da liderança. A gente fala política, às vezes parece essa política que a gente não gosta muito aí de falar dos políticos brasileiros e tal, mas política é super importante no mundo empresarial, que é a sua capacidade de dissuasão, de conversar, de liderar, de dar um norte para as pessoas. De maneira ou de outra, quase todas elas estão relacionadas à comunicação. Ou é a comunicação intrapessoal, ou é a comunicação interpessoal, mas estão focadas em comunicação. Eu gostaria, Fábio, que você trouxesse um pouquinho aqui, porque estamos aqui com pessoas, são consultores, mentores, gestores, diretores, que é o nosso mercado, são as pessoas que normalmente assistem aos nossos trabalhos. De qualquer maneira, qualquer que seja a profissão das pessoas, qual a importância da estratégia no nosso dia a dia, ali no nosso trabalho mais comum? Eu sou, por exemplo, um gestor de começo de carreira como líder, Sim. ou eu sou já um líder tradicional, já tenho bastante experiência, ou eu sou um técnico, eu sou um empreendedor, eu sou um consultor, um mentor, ou seja, eu tenho que montar o meu próprio trabalho. De que maneira a estratégia pode ser, digamos assim, uma das principais, se não a principal ferramenta, ou a importância da utilidade da ferramenta, do recurso estratégico, ou da estratégia, Sim. no nosso dia a dia? Tá. Então vamos, para tentar responder essa pergunta e trazer um caráter mais prático aí, pensar assim, eu por algum tempo já fui também pequeno empresário, empreendedor, né? Minha veia é bem comercial, e vamos trazer todo esse discurso mais acadêmico para uma coisa um pouco mais Arroz com feijão. Pé no chão, arroz com feijão, né? Que é o básico bem feito, que eu falo bastante. Então, pensar assim, estratégia nada mais é do que você conseguir compreender bem 3 grandes pilares. O primeiro pilar é o que eu sou, né? O que eu sou tem a ver com a minha missão, com aquilo que eu quero resolver na minha vida, com o tipo de produto que eu quero entregar. Então, eu, por exemplo, sou um professor de estratégia que quero desenvolver talentos organizacionais com visão estratégica de negócio. É o que eu sou. A segunda coisa o segundo pilar é o que eu sei. O que eu sei tem a ver com as minhas competências, os recursos que eu possuo, Sim. as minhas competências que me ajudam a realizar aquilo que eu sou, né? O terceiro pilar é justamente o que eu posso, é o meu ambiente. Porque, de alguma maneira, o meu ambiente vai me constranger ou vai me dar oportunidades. Então, se eu estou vivendo um momento em que o desemprego está aumentando e as pessoas estão querendo empreender mais por conta de necessidade, de repente isso pode virar uma oportunidade para eu vender cursos e ajudar no empreendedorismo das outras pessoas e por aí vai, né? Então, o meu ambiente, se eu olhar para esses 3 pilares, eu consigo desenhar a minha estratégia. O que eu sei, o que eu sou, o que eu sei e o que eu posso. Se eu pensar nisso, eu tenho que entender o seguinte, o que o mercado está me deixando fazer, o que eu posso fazer? Eu sei fazer o que o mercado está demandando? Eu tenho competência, eu tenho recurso que permite eu entregar um produto de qualidade para esse mercado? Se não, eu já sei que uma estratégia que eu tenho que ter é desenvolver esse recurso, comprar o recurso, desenvolver aquela competência, né? Contratar quem tenha. Ou contratar quem tenha, terceiriza e contrata quem tenha para fazer esse jogo junto com você, né? E isso vai determinar, inclusive, quem você é e o que você vai querer ser no futuro, qual que é a tua missão, teus valores, como que você vai entregar, né? O que me leva um pouco para a cultura empresarial, por exemplo. Então, estratégia nesse nível a gente pode desenvolver desse jeito. Um outro jeito que eu gosto também de discutir quando eu estou ou em treinamento corporativo, às vezes com o último grande treinamento que eu tive foi com uma rede de franquias, então a gente conversava lá com franqueados, que eram pequenos empresários que estavam tentando entender como desenvolver melhor o modelo de negócios deles, né? É justamente a pergunta básica como que você cria valor no mercado, né? Que é justamente uma ideia que a gente tem discutido no nosso doutorado, né? Criação de valor parte de uma equação muito simples. A criação de valor nada mais é do que o que a gente chama na economia de excedente do consumidor, que é um nome pomposo, por uma coisa muito simples, né? O excedente do consumidor é o benefício que ele percebe num produto ou num serviço, menos o preço que ele paga, né? Então, a gente vê aí gente comprando de novo o Apple lá, smartphones da Apple que custam 15 mil reais. Como é que uma pessoa gasta tanto dinheiro com um aparelho desse? Porque ela enxerga algum benefício que eleva esse valor, né?
Então, parte da criação de valor é isso. A outra parte da criação de valor é que tem que dar dinheiro para a empresa, tem que gerar lucro. Então, a gente chama isso de lucro do produtor, em termos técnicos, né? Então, tão simples quanto isso. Criar valor. Então, quando a gente diz assim, empresa existe para dar lucro, está incompleto. A empresa tem que dar lucro e gerar benefício para o consumidor. Empresa que não consegue atender o mercado, não adianta. Na planilha de Excel você pode dar quanto lucro você quiser, a planilha aceita qualquer coisa. Não vai ter cliente para comprar. Então, eu posso não entender nada de estratégia, eu posso não ter estudado 2 meses de estratégia. Sem entender que eu estou criando valor para o mercado, eu estou sendo estrategista. Né? Tem outro ponto, Fábio, que eu fiquei também encantado, além da estratégia, essa visão toda que você tem, mas tem a ver com as pessoas das organizações terem lá seus comportamentos. Um ponto que eu acho que é importante também, junto ou aliado à estratégia, são as pessoas comprometidas com essa visão que tem quem define as estratégias. Né? Porque é claro que eu tenho todos os recursos para chegar a um certo objetivo, espera-se que, bom, isso acontece lá, até eu atingir o objetivo, eu preciso de gente, de pessoas, para cumprir as missões, cada um fazendo a sua parte, e aí entra uma outra estratégia que é seleção, escolha, preparação, treinamento das pessoas que vão executar as atividades para que a empresa tenha lá seus objetivos atingidos, ou seja, a estratégia tem a sua missão, né, concretizada. Focando nesse lado de pessoas, porque o que eu vejo é o seguinte, as empresas têm lá definidos claramente visão, missão, valores e tal, os cuidados, isso e aquilo, né, quais são os valores fundamentais que vão dar o rumo, o norte, a direção, talvez como sendo a seta de uma bússola apontando na mesma direção. Mas aí tem o lado pessoal, que é assim, e as pessoas? Porque eu vejo assim, muitos problemas acontecendo porque as pessoas que foram admitidas não foram devidamente mensuradas em termos de seus valores, seus próprios critérios, seus objetivos, seu propósito, seus compromissos, suas crenças, etc. E a empresa às vezes contrata porque tem um currículo muito bom, uma competência, mas foi um ponto apenas observado. E também muitas pessoas entram numa empresa, tal, mas sem entender os valores da organização. E seus valores são diferentes. Aí não tem um casamento bom. A pessoa não fica na empresa, ou a empresa vai ter que demitir a pessoa porque não tem uma mesma linguagem. Como é que você vê isso? A gente não pode esquecer, né, que empresa é feita de gente. Né? Então, não importa para onde você corra, são as pessoas que vão conduzir os negócios que você está lá, de alguma maneira na estratégia de negócio você compôs. A gente chama, hoje está mais comum também a gente falar em teoria corporativa. Né? Então, o que é uma teoria corporativa? Voltando, por exemplo, do Steve Jobs, ele, em algum momento ele teorizou dizendo assim, olha, o futuro dos negócios, lá quando ele criou a Apple, vai ser, em termos de microcomputadores, né? Eu preciso vender um PC, um microcomputador que vai ter que ser com um design interessante e com um sistema operacional muito forte para poder atender os meus clientes da melhor maneira possível e com um apelo de marca muito alto. Ele teorizou, isso é uma teoria. É a única teoria? Não, o mundo é ambíguo, existem outras. O Michael Dell criou a Dell e falou, não, o meu computador vai ser um computador barato, muito potente para escritório, né? E eu vou resolver o problema com um nível de customização elevado, fazendo a venda direta, por exemplo, né? É uma teoria. Então, vamos pensar com calma. Se eu olhasse para esses 2 empresários, o mesmo analista técnico, seja um cara de TI, de tecnologia, um cara de marketing, esse cara, ele não vai servir perfeitamente bem para as 2 empresas ao mesmo tempo. Né? Porque uma tem um viés muito mais voltado para custo, é uma empresa que tem uma característica, a Dell, por exemplo, de custo mais baixo, né, para atender demandas elevadas de escritório, a outra é um design elevado, computadores de alto valor agregado. Não tão baratos. Não tão baratos, né? Então, só por aí eu tenho uma característica de pessoa que se adequa melhor, que tem um jeito de trabalhar melhor para uma estrutura de custo baixo e outra que tem um jeito de trabalhar melhor para uma estrutura de diferenciação. Né? Para piorar, isso não é tudo, né? Porque cultura tem a ver, por exemplo, com valor pessoal. Né? Então, o fundador de uma empresa, quando ele cria a empresa, ele tipicamente cria ela à sua semelhança. Né? A empresa é quase que uma representação dos seus valores pessoais. O que significa isso? A gente tem lá uma maneira de lidar com o mundo, o que é certo, o que é errado, e os valores pessoais vão expressar isso, né? Eu resolvo as coisas desse jeito na minha empresa, não resolvo desse outro jeito, e isso é o meu jeito de trabalhar. Muito bem, eu posso ter então uma pessoa que tecnicamente tem um fit muito bom para lidar com a tua empresa, né?
mas que ao mesmo tempo não tenha uma compatibilidade, um fit cultural. Os valores são diferentes. Eu sempre digo, né, que no final do dia é melhor você não contratar essa pessoa, porque por mais que tecnicamente ela te atenda, na cultura... Em algum momento vai ter problema. Vai dar pau, vai dar problema. Em que situação, vamos pegar assim, temos talvez percentual, que a importância talvez da cultura no processo estratégico? Até que ponto que a cultura ela representa 50% ou mais ou menos em relação à estratégia definida por uma organização? Eu vou passar um pouco de vergonha aqui, talvez eu erre o autor, mas tem um cara muito importante em administração que se chama Peter Drucker. E o Drucker tinha uma frase famosa, posso estar equivocado aqui, mas acho que não, que ele dizia o seguinte, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? Tão simples quanto isso. Então, o termo percentual, dependendo da situação, é 100%. Né? Se você não tiver um alinhamento cultural muito forte, cada um vai começar a resolver os problemas no dia a dia da empresa ao seu modo e não ao modo que a empresa combinava. Veja, Reinaldo, não tem cultura certa e errada. Não existe isso, né? Aquela cultura não tem cultura. Assim, a cultura é não ter cultura, tá vendo? Mas aí o que acontece é que não tem uma meta, uma direção. É isso, você fica perdido, né? Então, o problema maior é o seguinte, você pode, como um trabalhador, um analista, um operador, em qualquer função dentro de uma organização, você pode até não gostar, não combinar com aquela cultura, né? Por exemplo, eu não combino com a cultura do Google, ou eu não combino com a cultura do Habib's. Ok, então você tem que achar um outro lugar que combine com a sua cultura. Ou me adapto àquela cultura. Ou aprende a se adaptar. É possível se adaptar? Como a gente está falando de valores pessoais, não é tão simples. Quanto mais jovem, talvez melhor. Né? Agora, quanto mais velho, fica mais difícil a gente realmente se reestruturar em termos de valores. Né? Então a gente percebe muita dificuldade nesse nível. Só que a vida real, ela é mais complexa, como a gente falou. Então tem momentos em que o empresário ele precisa contratar alguém urgente, porque aquela área está sem a pessoa que eu preciso que ela opere, e eu às vezes vou ter que abrir mão do fit cultural, porque me apareceu ali alguém com um fit técnico que era o que eu estava precisando. Só que você precisa levar em conta que você vai ter que ficar toda hora contornando situações por conta disso, né? Ou tentar trabalhar ao máximo para mudança cultural, né? O que eu acho difícil, mas não é impossível. Nada nessa vida é impossível, convenhamos, né? Só precisa ter um grande... Como é que se transforma alguém na cultura nesse sentido? O que a gente tem, como eu disse, não é cultura certa e errada, mas tem cultura forte. Se a sua cultura da sua empresa for muito forte, significa dizer que ela é reforçada todo santo dia, em todas as ações, com todos os exemplos que você, liderança da empresa, dá. É como se fosse uma música tocando e todo mundo dança no ritmo da música. Uma hora se sincroniza, né? A gente costuma dizer que a palavra é muito legal, você pode colocar na parede toda a missão, os valores. Se não tiver no coração. Mas o exemplo arrasta, né, Reinaldo? Então, não adianta nada eu falar assim, olha, aqui a gente usa a ética para tomar a decisão, tudo transparente, na força da lei, bonitinho. E aí, quando você, no próprio exemplo, vai lá e desvia a sua conduta e faz uma coisa errada ali, né? Pronto, você já está dando exemplo, não isso importa faz nada, pensar, né? Fabião, aquele pai fala assim, filho, você não pode mentir, porque mentir é feio, não sei o quê. De repente assim, pai, o fulano aqui fala que eu não estou. É isso. Aí dá um nó na cabeça do moleque, né? Porque afinal de contas, mentir está pedindo na prática. Isso entra num outro assunto, que eu sei que você domina esse assunto, porque já tive espionagem por trás disso, né? Falando de coisas que eu sei que você desenvolve em sala de aula em especial. Então aqui a gente está tendo aqui, se você observar, a gente não está tendo aqui uma entrevista, um bate-papo, está tendo uma aula aqui do Fábio, está trazendo muito conhecimento, enfim. E uma aula que tem a ver com todos nós, tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com as organizações, tem a ver com o nosso trabalho. Por isso assim, né? Nossa, quanta coisa, né, que o Fábio está trazendo para a gente aqui interessante e muito importante. Aí entra, uma vez, quando eu fazia lá um curso de pós-graduação, tive lá um trabalho para fazer, chamado assim, Teoria da Dissonância Cognitiva de Festinger. Putz, então, nossa, eu fui lá estudar. Na época não tinha a facilidade que a gente tem hoje. Na época era biblioteca mesmo. Ia lá na biblioteca para fazer pesquisas e tal. E acabei desenvolvendo o meu trabalho. E então, essa teoria da dissonância cognitiva tem a ver com congruência. Nós estamos falando sobre isso. Quando o pai fala uma coisa e faz outra, então a pessoa agir de um jeito e pensar de outra forma. Ou seja, agir de forma diferente com os seus valores ou com a sua crença, com a sua verdade. O que você tem para falar com a gente sobre
teoria da dissonância ou dissonância cognitiva? Eu imagino de onde veio essa espionagem. É porque como a gente fala muito de estratégia por que eu quando sempre que possível eu vou lá e belisco essas aulas, ou às vezes estou enfiado em treinamentos que lidam com comportamento organizacional, né? Porque quando a gente fala em comportamento, nada mais é do que o comportamento das pessoas no ambiente da empresa, né? E se a estratégia, né, depende muito das pessoas, e se a cultura come a estratégia no café da manhã, se você não tiver alinhado, então significa dizer que eu tenho que pensar muito bem nas pessoas, né? Vira um dos recursos, porque vamos combinar, Renato, quando você cria uma empresa, um modelo de negócios, o que quer que seja, se você se der bem, se você ganhar destaque, lucrar, atender bastante cliente, rapidamente o que vai aparecer é um cara chamado concorrente querendo te copiar, né? Sim. Copiar não é tão difícil, né? A gente pode, de alguma maneira, proteger, né, alguns recursos, criar patentes, propriedade intelectual sobre as coisas, né? Às vezes você cria, por exemplo, você estava me dizendo que você criou um modelo, né, um sistema, um método, e já protegeu ele e tal, né? Está registrado. Está registrado. Falar, inclusive. Isso, exato. Então, percebe? Isso é uma maneira de proteger da concorrência. Mas existe uma coisa que é muito mais difícil de se copiar, que é cultura, e que é justamente as pessoas que estão lá dentro operando a empresa, né? Então, se você tratar bem esse recurso humano, que é tão essencial para a empresa, né, e para os negócios, a tendência, e a cultura for forte, né, juntando todos os pontos que a gente discutiu até aqui, a tendência é que você acabe se tornando uma empresa muito difícil de se imitar, muito difícil de se copiar. As pessoas entendem o que você está fazendo, sabem como você está fazendo, mas na hora do vamos ver, não tem a alma, não replica, não tem a alma, não replica. Então, qual que é o grande problema? O grande problema é que eu tenho, de novo, que ter esse fit cultural, trazer pessoas para dentro da empresa que estejam muito bem alinhadas com o nosso jeito de trabalhar, com os meus valores, e que eu não fique dando sinal trocado para ninguém o tempo inteiro, né? Transparência é o nome do jogo aqui. Agora, quando a gente fala em dissonância cognitiva, esse é um dos problemas que fazem a gente, às vezes, sofrer muito no trabalho. A gente usa terminologias novas, né? Então, eu já estou numa certa idade que antigamente a gente não falava em burnout, né? E hoje em dia fala, o cara está com burnout e tal, está abandonando o trabalho, deu pau ali, não aguentou trabalhar e tal, né? Mas o que é o burnout no final do dia? Apesar de ter já uma série de teorias aí discorrendo sobre esse tipo de situação, é dissonância cognitiva na veia. É a pessoa ter passado por muito tempo seguido, né? Sem parar. Incongruente. A dissonância cognitiva nada mais é do que você trabalhar contra os seus próprios valores. Então, é como você, às vezes, você não quer receber uma visita na tua casa, vamos trazer isso para o mundo, por exemplo, mais tosco. Você não quer receber uma visita na tua casa, porque ou você não gosta, ou porque você não está na hora certa para aquilo, mas você recebe com um sorrisão na cara. Você está com uma namorada, mas gostando da outra, né? Ao contrário, né? A mulher está com você, de repente ela gosta de... Ou seja, o teu cérebro vai chegar uma hora em que ele vai falar, cara, tá tudo errado. Isso aí, vai dar nó. Tá tudo errado. Você tá se forçando a ser uma pessoa que você não é. Verdade. E a empresa, o operador lá na empresa, que está toda hora tendo que trabalhar sobre um certo conjunto de valores que não são os dele, vai entrar nesse nível de dissonância, quer dizer, não vai estar em ressonância, vai em dissonância, né? Como isso é importante. Quantas pessoas há que fazem uma formação, olha pai, está aqui o seu diploma, formou em Direito, Medicina, etc., mas não está na veia, não está no sangue, não está na alma. Então, quantas pessoas há que não fazem aquilo que gostariam de fazer? Porque eu penso que esse é um ponto importante. Voltando àquilo que já foi dito anteriormente, ou você faz aquilo que gosta, que tem paixão, ou você vai ficar o tempo todo sofrendo. Às vezes, assim, compensa um pouco mais você esperar para fazer aquilo que você gosta e fazer uma coisa que dê prazer de fazer, do que fazer apenas porque precisa ganhar dinheiro, precisa sobreviver. Tudo bem, quantas pessoas, até cursos, né? Que eu não consegui entrar naquilo que eu queria, fui fazer esse curso porque foi mais fácil de entrar. Daqui a pouco vai gerar frustração lá na frente. Frustração é alta. Agora, como eu disse, a gente tem que trabalhar no mundo real também, né? Então, às vezes, eu penso, Reinaldo, que existem caminhos, né? Eu não sou especialista, quem é na minha rede de relacionamentos mais próxima, eu tenho que falar isso, porque senão ela assiste depois
o vídeo e ouve o podcast, Renato, que é a minha esposa, né? A Tati lá em casa. Brincadeira, que é só um exemplo. A Tati lá em casa é a psicóloga. Tá. Né? Então, esses conceitos de psicologia eu aprendo muito com ela. Sim. Existe um caminho que a gente diz, veja bem, o que a gente está falando em termos de dissonância é justamente quando as atitudes não são muito congruentes. Uhum. Então, a atitude para o psicólogo não é necessariamente levantar e fazer algo. Isso é ação. Atitude é você criar um juízo de valor. Né? Então, por exemplo, tem gente... A cognição, é a crença. Isso, tem a ver com as suas crenças. Então, assim, tem gente que gosta de estudar, isso é uma atitude. Tem gente que gosta de trabalhar. Então, são atitudes diferentes. O que eu posso fazer? Por exemplo, se eu estou num nível de dissonância cognitiva, percebo que eu tenho um funcionário, um empregado, um colaborador valioso, que tem uma parte do fit cultural, mas tem uma outra parte que está realmente atrapalhando, que está gerando justamente essa dissonância. Como é que a gente consegue trabalhar isso? Né? A psicologia diz que a gente pode, em termos comportamentais, né, trabalhar em 3 dimensões para alterar a atitude das pessoas, né? Ou mobilizar melhor. Então, são 3 grandes níveis. O nível cognitivo, o nível afetivo e o nível comportamental. Então, no cognitivo, você tem que explicar simplesmente ao racional. É por A mais B. Você explica racionalmente por que aquela situação deve ser feita daquele jeito. Por que aqui na nossa empresa as coisas são feitas assim, o nosso valor é esse, o nosso jeito de fazer as coisas é esse, por aí vai, né? Você explica por A mais B, desde que tenha uma certa racionalidade por trás disso, tem que ter. Depois eu vou para o afetivo. E o afetivo tem a ver justamente com ganhar o coração da pessoa, né? Então, como é que se ganha? Você, como especialista em comunicação, sabe muito bem que a gente ganha contando história, né? A história que mobiliza a gente. Por que a gente gosta de cinema? Porque cinema é um exemplo claro daquela situação que eu estou ilustrando. Isso mobiliza o meu coração e afetivamente eu me apego mais àquela situação. Então, eu não estava muito afim, a minha atitude não era muito positiva. Você me explicou por A mais B, eu falo, ok, mas eu ainda não gosto. Mas aí eu peguei você no coração. Bom, agora você já está mais molinho, você já está mais fácil de entender a situação e de mobilizar, de começar a trabalhar em torno disso. Aí vem o papel da liderança, mais de supervisionar e levar você para o 3º nível, que é o de comportamento. Então, vamos começar a fazer assim? Vamos trabalhar do lado, né? E aí, o gestor, aí é a dica, né, cara? Porque assim, o líder de empresa, o gestor que não está no chão de fábrica, não está acompanhando o dia a dia da empresa, não tem ele não percebe o comportamento das pessoas, né? Então, cultura é tudo aquilo que acontece de verdade quando você não está por perto, cara. É como o caráter na vida da pessoa. Exato, né? Eu criei a minha filha, Mariana, e tudo que eu criei para ela em termos de valor de cultura, né? Os comportamentos, o juízo de valor, as crenças que ela absorveu, eu só vou saber mesmo se ela realmente está operando aquilo quando eu não estou por perto. Porque quando eu estou por perto, ela vai meio que me obedecer, está tudo bem. Mas quando eu não estou por perto é que ela realmente vai ser a essência dela, né? E acontece a mesma coisa na empresa. Então, o líder que quer melhorar essas questões, está percebendo que, eu estou lidando com um funcionário aqui que está em dissonância, está dando pau, e aí ele vai dar sinais, né? Ele falta muito, ele não entrega a performance que ele poderia entregar, ele desvia o trabalho a todo momento, ele é negligente, né? Como a gente fala na estratégia. A gente percebe isso. Percebeu? Agora é a hora de tentar trabalhar. Aí você demite, a pessoa vai tentar entrar na justiça para tentar levantar algum dinheiro. Mais um pouco. Fica mais caro no final do mais caro no final. Exatamente. Fábio, que beleza, que aula que você nos deu aqui, cara, que legal, que coisa boa, fantástico, muito grato pela sua participação aqui no nosso programa. Tem algum recado que você quer deixar como um recado final? Na real mesmo assim, a gente queria de fato mesmo agradecer, né? Dizer para você, Reinaldo, que é um prazer estar aqui, né? Eu tive o contato há pouco tempo, porque foi há pouco tempo que eu tive a felicidade de conhecer teu filho em sala de aula, né, o Gabriel, que é um menino de ouro, aí preciso dizer publicamente isso aqui, né, rapaz fora de série, você está de parabéns, então eu já disse isso antes, eu quero dizer pessoalmente aqui e deixar registrado. Não é gostoso ouvir isso, né? Faz bem, você faz a gente é pai e sabe o quanto é difícil, né? Eu costumo dizer que eu amo o meu trabalho, que é ser professor, mas o trabalho mais difícil que me dá mais satisfação, apesar de sentir que às vezes eu erro quase todo dia, é o de ser pai, né? Mas acho que é uma sensação normal de todo pai. E dizer então que foi um prazer estar aqui, né? A gente, para quem quiser acompanhar mais o nosso trabalho, eu falo, né? Eu sou professor da Universidade Mackenzie, mas por razões óbvias, eu não sou a expressão
de todos os juízes de valores da universidade. Quem está falando aqui é o Fábio Artem, né? Mas quem quiser me acompanhar mais, nas redes sociais, então pelo Instagram, tem o Fábio.Artem, né? Fábio.Artem com N no final. Com N no final, Artem. é isso aí. N no final. N no final. A gente tô para relançar e reestruturar um podcast que não é um podcast tão legal quanto esse aqui, porque aqui é legal que a gente bate papo e troca ideias, mas eu tenho um projeto que é para trazer a sala de aula para o podcast. Então é bem conceitual, eu pego recortes de aulas que às vezes eu gravo, então tem o canal do YouTube, que é Fábio Artem, também você me encontra no YouTube, com algum conteúdo ali ainda, e tem um podcast que chama Ponto Focal. Esses são os lugares aí, né? O podcast e o Ponto Focal você me encontra no Spotify, por exemplo. É professor mesmo, não tem jeito. Né? Você não é você não é em sala de aula. É o que a gente gosta, a gente fica inventando lugar. É isso aí, né? Então, assim, agradecer, né? Dizer que foi um prazer, cara, poder trocar um pouquinho de ideia do pouco que a gente faz, né? No dia a dia, no trabalho aí, desenvolvendo na área de estudo nossa e como é que a gente trabalha junto com as empresas, né? E dizer que, cara, assim que vocês quiserem que a gente volte aí, estamos à disposição, porque foi um prazer também, muito legal trocar essa ideia. Não vai faltar oportunidade não, cara. Muito agradecido. Tamo junto. E assim, muito obrigado mesmo pelo que você trouxe aqui pra gente. É uma verdadeira aula, como eu disse. E espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você também. E nós estamos por aqui agora, nesse momento, esperando que você tenha, enfim, tendo esse momento assim de valeu a pena escutar o que o Fábio trouxe para a gente aqui. E também nós aqui da Passadora à sua disposição, para treinamentos em comunicação, para preparação de palestrantes, pessoas que desejam ser palestrantes e mentoria em comunicação também. Vai ser um prazer. Entre em contato com a gente, passadore.com.br, está aqui à disposição de vocês. Tá bom? Fábio, muito obrigado mais uma vez. E para você um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Até mais.